devido a um problema técnico aqui. Tá gravando. Então, na aula passada, pessoal, como eu falei, às vezes vocês vão ter o link um dia a mais, né? Mas no final eu faço o sorteio desses seminários e o critério de avaliação que eu não consegui, achei que em 10 minutos no final da aula fosse suficiente, mas é melhor interromper antes e depois a gente retoma, se for o caso. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre a questão da administração financeira da empresa. Como eu falei para vocês, esse plano, a ementa, né, ela é muito ampla. Então, acaba que, por exemplo, eu dividi a ementa em unidades de trabalho, mas às vezes acaba que a gente entra no assunto. Então, por exemplo, você trabalha a ementa, mas não exatamente naquela ordem. Por quê? Porque teve um assunto aí que seria mais conveniente trabalhar ele agora. Então, por exemplo, quando a gente trabalha a questão da gestão estratégica das empresas, na unidade 3, às vezes a gente já entra antes em algum tópico aí, tá? Então, nesse contexto, eu deixei os slides que nós falamos na aula passada, aqueles slides que eram apenas 6, não sei se vocês tiveram oportunidade de olhar. E aí, a proposta para essa aula também, nós vamos trabalhar aqui um pouco da questão que aborda a administração financeira nas pequenas empresas. Nessa administração financeira, nós vamos falar um pouco, como eu falei para vocês, de uma outra unidade que é gestão estratégica nas pequenas empresas, e também vamos falar, né, acaba que o tópico de empreendedorismo, ele vai estar no contexto. Então, acaba que ele se repete, muitas vezes, aqui em várias unidades. E aí, o objetivo também é sempre colocar um material que nós conseguimos contextualizar também com a economia no contexto atual, o que está acontecendo nas micro e pequenas empresas, né? O foco do seminário de vocês também, contextualizando com esse primeiro momento aqui que nós estamos vendo de economia, né? A economia não só nacional, mas também a economia mundial, que não dá para fazer essa análise separada. E quando nós estamos falando da gestão das micro e pequenas empresas, não tem como você colocar um cenário desse falando apenas, né, em termos, por exemplo, da importância da contribuição dela, dos critérios de definição, vamos falar em gestão estratégica, mas ela engloba também um contexto com várias disciplinas, né, de administração financeira, questão de planejamento estratégico, então elas estão interligadas, e também não dá para deixar de falar no contexto aí da contribuição social e econômica, trabalhar a questão da economia, desse contexto micro, macroeconômico, né, dentro do empreendedorismo. Então, como proposta também, nós vamos trabalhar mais hoje essa parte de administração financeira, falando também de estratégias que podem ser implementadas nas micro e pequenas empresas, nas organizações. E aí eu vou trabalhar, eu coloquei em formato de link para vocês, mas é um relatório bem recente agora, que ele está no site oficial do Sebrae, tá? Onde esse relatório é um projeto aí que aborda a questão da pandemia e os pequenos negócios no estado de São Paulo, o foco é no estado de São Paulo. Então, nesse relatório foi feito um estudo, de acordo com as empresas que são clientes do Sebrae, identificando o impacto da pandemia nos pequenos negócios. Então, teve um universo, né, a amostra como um todo que foi pesquisada, teve a população, digamos assim, o universo, a população como um todo, eles retiraram uma amostra para fazer essa pesquisa através dos donos dos pequenos negócios. Então, nesse contexto aí que foram cadastrados como clientes do Sebrae, eles usaram uma metodologia quantitativa, e aí faz o primeiro assunto faz uma sondagem com os empreendedores, e depois faz uma análise aí econômica, né, desses pequenos negócios. Então, qual é o efeito desse impacto da pandemia na economia? Isso foi básico para o estado de São Paulo, o estudo.
então a sondagem com os pequenos negócios. Então, são os slides aí que mostram quais os efeitos disso, dos pequenos negócios, no estado de São Paulo, em função da pandemia. Então, esse estudo é bem interessante, porque ele é bem recente, né, que foi um levantamento que foi feito agora, a partir de março de 2020, então está bem recente aí o contexto, o que eles sentiram, né, e qual vai ser aí o retorno. Possivelmente deve ter uma outra versão desse relatório também, demonstrando o que vai acontecer aí nos próximos meses, né, em função com as novas notícias que vão surgir. Então, eu coloquei também aí como uma proposta para a gente fazer da aula o feedback do fórum que foi postado na aula passada. Então, daqui a pouco eu vou perguntar para vocês, alguém leu aí sobre a aula passada, o feedback proposto, que era sobre um link? Qual é o maior problema que foi gerado aí pelo isolamento social nesse período de pandemia que afetou mais as micro e pequenas empresas? Então, como teve essa proposta de fórum e a maioria, né, não leu, então eu deixei para a gente ver agora. Depois a gente faz essa leitura dos grupos, o sorteio dos grupos, na verdade, e eu coloquei também um link. Esse link às vezes tem vídeo, às vezes tem uma leitura complementar. Nessa leitura complementar aí é um link onde, se vocês tiverem a oportunidade de ler como leitura complementar, tem umas dicas aí para se tornar um estudante empreendedor. Então, algumas dicas aí que são interessantes, né, que eu tirei desse site Sebrae, desses sites aí que são mais recentes, as informações, contextualizando também com a questão aí da disciplina de gestão de micro e pequenas empresas. Então, depois, não sei se vocês tiveram aí a oportunidade de ler, são 8 dicas para se tornar um estudante empreendedor. Então, quais seriam essas dicas, tá? De descoberta, autoconhecimento, boas ideias, oportunidades, pesquisa de mercado. Então, é bem interessante. Depois, se alguém leu, teve a oportunidade, nós podemos fazer. Um outro detalhe também, que eu estava falando com a Edilene no início da aula, mas eu não gravei, a respeito das etapas que ela perguntou, que ela não leu o material lá. Então, eu falei para ela que são 2 etapas, mas acaba que antes vocês faziam 3 etapas com 3 avaliações, agora vocês vão fazer, então, 2 etapas. Vai ter, no lugar de 3 trabalhos extras, vocês vão fazer 2, um para cada etapa, que são 2 etapas, e a atividade avaliativa, no lugar de 3, vocês vão fazer 2. A primeira, da primeira etapa, a segunda vai ser esse seminário com peso maior. Só que a avaliação, como ela ficou com um peso de 30 pontos na primeira etapa e um peso de 35 na segunda etapa, vocês, no lugar de fazerem 3 avaliações, né, quando tinha 3 etapas, vocês vão estar fazendo 4. Né? Por quê? Porque a maioria dos professores achou melhor dividir para não ficar num peso maior, tá? Então, acaba que vai ficar a avaliação de 15, avaliação da segunda etapa de 15, de 20, e só para vocês ficarem atentos aí, as informações estão sendo postadas no portal, mas foram lançados os 2 trabalhos avaliativos referente à primeira etapa, que é a atividade extra-classe, e atividade avaliativa no valor de 10 pontos. Então, vocês vão fazer em formato de questionário, essas questões eu não delimitei tempo, igual, por exemplo, né, algumas avaliações aí que tem a delimitação de tempo, ou um dia para fazer, elas estão abertas, só que vocês vão ter que ficar atentos ao prazo de entrega, né, de fechamento lá. Uma vai ser no dia 22/9, e a outra vai fechar no dia 21/9. Então, tem bastante tempo, mas é bom se organizar para não deixar fechar, né? E a outra atividade avaliativa, essa da primeira etapa, que vale 10 pontos, ela vai ser baseada num link que eu deixei disponível para vocês, tá? Num link lá que tem algumas informações, ele tem algumas figuras, algumas gravuras, ele é mais extenso, mas ele está baseado nesse material.
Então, ele não tem muita coisa para ler, não, porque ele tem mais figuras, gravuras, mostrando lá, por exemplo, quais são os motivos de fracasso ou sucesso das empresas, das micro e pequenas empresas, nos 5 primeiros anos de sua existência. Então, um material voltado para o contexto atual, e nesse material ele tem lá os aspectos de planejamento, motivação e etc. Então, vocês vão ter que consultar esse material para fazer as questões da atividade avaliativa aí, tá? Valendo 10 pontos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me passar um e-mail, pode perguntar aqui na aula também, se alguém teve a oportunidade de abrir e de olhar, tá? Se tiver algum problema também de acesso, as questões são fechadas, e aí você está aberta até o dia 21 e dia 22 uma fecha. Então, é só verificar as datas, ok? Alguém gostaria de perguntar sobre essa questão? Senão a gente até esquece, né? Porque são muitos detalhes aí. Vou tentar compartilhar com vocês o material. Esse material aí, ele envolve a questão do que nós falamos do planejamento estratégico, administração financeira, tá? Baseado basicamente na administração financeira. Então, eu não postei ainda esse material para vocês, não. Vou tentar postar aqui. Às vezes ele tem Arthur. Não sei por que ele não quer abrir. Escolha o que eu quero compartilhar. Não está puxando, não. Vou fechar ele para tentar. Agora abriu. Dificuldade. Pessoal, vocês estão vendo aí? Compartilhamento agora? Tá ok? Sim? Porque agora quem não vê vocês sou eu. Alguém poderia falar? Está compartilhando, sim, Jean. Então, nessa parte aqui do material, nós vamos trabalhar um pouco, como eu falei para vocês, das fontes de financiamento, das necessidades financeiras das empresas, envolve também um pouco dessa disciplina que vocês estão vendo, ou já viram durante o curso de vocês de administração financeira, só que o foco agora é nas pequenas empresas. Então, dentro desse âmbito da administração financeira, né, quais seriam os projetos dessa necessidade financeira, as fontes de financiamento que nós estamos vendo no momento atual e quais foram essas fontes que foram utilizadas anteriormente, igual nós vimos os bancos, as estratégias do governo agora em facilitar. Então, envolve também essa questão do empreendedorismo nas pequenas empresas, né, da identificação de algumas oportunidades
dessa integridade empreendedora, qual é o acesso às oportunidades para as pequenas, para as médias empresas, e também nós não podemos deixar de falar da gestão estratégica, né, que podem ocorrer nas pequenas empresas. Então, quais seriam as estratégias aí que poderiam ser capturadas para as oportunidades? As opções em termos, por exemplo, de estratégia, onde é baseado na diferenciação, ou o foco do negócio vai ser baseado nos custos, tá? Até na atividade avaliativa de vocês da primeira etapa, tem lá a questão que foi analisada, onde foi colocada como opção estratégica de base aí, baseada na diferenciação dos produtos e não basicamente nos custos. Então, diante dessa análise aí, o que pode ser feito em termos de estratégia competitiva, qual vai ser o foco, tá? A análise de atratividade de um negócio, o que pode determinar essa concorrência. E dentro desse contexto, esse material ele foi baseado numa aula, tá, de referência aqui sobre a análise das demonstrações financeiras, que eu coloquei disponível para vocês. E aí nós vamos falar um pouco dessa análise das demonstrações financeiras para as micro e pequenas empresas. Então, o que nós podemos observar? O empreendedor, né, diante das circunstâncias, ele vai tomar decisões dentro das organizações. E essas decisões vão ter que ser pautadas onde? Nas demonstrações financeiras. No que ele tem disponível atualmente? Então, a partir daí, o empreendedor, né, ele vai ter todas essas informações que são essenciais para a tomada de decisões, que o risco seja cada vez menor. Então, por exemplo, na tomada de decisões numa micro e pequena empresa, né, ele aumenta a entrada de capital de terceiros em uma organização, ou ele vai reduzir. Então, ele vai escolher, ele vai tomar essa decisão, se aumenta a entrada de capital de terceiros ou ele reduz. Ele vai usar mais o capital próprio que a empresa tem, se é que ela tem disponível, né? Ou ele vai utilizar o lucro dessa organização para aumentar os seus ativos. Então, diante dessas circunstâncias aí, ele vai tomar decisões a partir das demonstrações financeiras que ele tem disponível. E aí nós podemos colocar as decisões, né? Dentro dessas decisões, diante do contexto da economia, por exemplo, esse empreendedor, ele vai tentar, por exemplo, ele pode tentar negociar com o fornecedor um prazo de pagamento que seja mais extenso, né? Quais foram as decisões que foram tomadas agora via momento de pandemia? Quais foram as negociações que foram feitas? Né, porque algumas negociações aí, elas foram feitas baseada, não é em uma legislação própria, mas baseada na negociação aí, por exemplo, contratos de aluguéis, né, o que foi feito de fato. Então, com certeza, tiveram várias negociações particulares entre os proprietários de imóveis, por exemplo, né. Então, diante dessas decisões, o empreendedor ele vai tentar negociar com o fornecedor um prazo maior, mais extenso, ou ele vai tentar uma política de crédito que seja mais viável para ele receber de forma antecipada do cliente, né? O objetivo dele buscar, por exemplo, uma instituição financeira, um programa de fomento aí para financiamento que o governo tenha lançado. Então, dentro dessas decisões, ele vai tentar negociações que seja mais viável para a empresa, com o objetivo de equilibrar tanto o ativo como as suas obrigações. Então, nós podemos observar aí, né, a busca da administração do próprio capital de giro que esse empreendedor vai tentar fazer no curto prazo, qual é a relação ideal entre o ativo que ele tem daquela empresa e o passivo, no momento de crise, né, quais foram as outras oportunidades que ele viu, qual foi a outra forma de acesso, as decisões que são tomadas, por exemplo, também, baseada nos relatórios que ele tem, as empresas maiores, nós sabemos que tem
os relatórios administrativos, né? Se a gente pegar uma marca aí maior, nós achamos relatórios de administração bastante extenso aí, igual, por exemplo, o relatório da Grandene, né, que é uma marca na área de calçados. Nós temos os relatórios de administração que vocês já tiveram possivelmente acesso em outras disciplinas. Então, nós temos aí qual a perspectiva dele de investimentos para um determinado ano, né? E por aí em diante. Então, essa administração do capital de giro do curto prazo, ela vai buscar tomar essas decisões nos relatórios, quais são os relatórios contábeis, patrimoniais que uma empresa tem. Nós sabemos que tratando de uma pequena, uma micro e pequena empresa, né, isso se torna digamos assim, não tão amplo quanto numa empresa maior. Então, nós podemos colocar a análise das demonstrações financeiras e também a administração financeira. Como que isso pode ser feito? Então, numa empresa, eu posso ter a administração financeira e a importância também do administrador financeiro, né, tudo voltado para a área financeira, fundamentos da administração financeira, quais são as dimensões aí que envolvem a questão econômica, financeira dessa empresa, a questão do curto prazo para essa empresa, a análise das demonstrações contábeis. Então, tudo isso aí faz parte, né, das análises para tomada de decisões que uma empresa pode ter disponível, sabendo que muitas delas, sendo micro e pequenas empresas, ela ainda vai avançar nessa tomada de decisões, né? Ela não tem ainda toda essa dimensão aí estratégica bem organizada. Então, aí entra a questão também que nós podemos colocar sobre a administração financeira, né? O que seria essa administração financeira de uma micro e pequena empresa? Ela pode ser considerada como gestão, onde nós temos aí vocês, profissionais da administração, né, principalmente, que vão comandar, que vão estar aptos para atuar conjuntamente. Então, nessa área da administração financeira, ela é considerada como gestão. Nós vamos ter os demais profissionais na área de contabilidade também, né? Mas os profissionais mais voltados para a área de administração que vão comandar. Então, nós vamos abordar Giane, aqui. Oi? interromper só um pouquinho. A Ana Paula está pedindo autorização para entrar aí. Ah, tá, obrigada, porque eu não vejo mesmo. Giovana, Paula, Daniela. Muita gente. Lá não dá para ver nada. Amanda. Agora acho que não tem mais ninguém, não. Vou tentar puxar de novo. Vocês estão vendo agora? Ou não? Me Não, fala se. Hã? ainda não. Agora não? Então Não. eu tenho que puxar de novo esse compartilhamento quando sai um pouquinho, ele já interrompe. É incrível. Mas interrompe mesmo. Só um pouco. A janela. Eu vou tirar esse compartilhamento e vou ter que voltar a abrir ele de novo, interromper. Porque eu não sei.
Interromper gravação, não. Interromper compartilhamento. Ele não abre. Incrível. Teria que saber por que que ele não quer voltar para a mesma. Como é que pode? Agora. Não estou conseguindo puxar, gente. Coisa. Bom, não estou achando para compartilhar a tela, ele não está abrindo para mim. Para vocês, né? Quer dizer, para mim aparece, mas para vocês não. Vou interromper aqui para ver se dá certo. Está apresentando agora para vocês? Nada não? Não está apresentando não? Ainda não. Vou parar a apresentação. Não. Fechar. Tem muita coisa que você fica agarrado. Dificuldade. O material está aberto, mas eu não estou conseguindo compartilhar mais com vocês. Olha que coisa. Nada. Gente, não abre. Vocês acreditam nisso? Que interrompe ali. Aí ele... Vou tentar compartilhar uma coisa que não tem nada a ver. Interromper aqui. Estou apresentando minha tela. Se aparecer alguma coisa... Ó, vou parar a apresentação. Agora parou.
Agora eu acho que vai voltar. Cancela tudo. Não consigo puxar mais a tela para eu compartilhar. Não consigo visualizar o arquivo aberto. Muito estranho. Permitir. Vamos lá. O pior é que vocês também não conseguem, né? Nessa apresentação. Vocês conseguem, não? Acho que eu tô achando que vocês conseguem compartilhar o material no Google Meet. Tem outros programas que não é possível. Vocês querem tentar? Alguém tem algum material aí que possa compartilhar só para fazer o teste? Porque se conseguir, eu nem preciso não de fazer a apresentação para vocês. Ele está abrindo, só que ele não está abrindo todo. Então tá, vou ter que... Vou compartilhar, vou interromper aqui. Só para perder tempo isso. Parar a apresentação. Tá, vou fazer a última tentativa aqui, senão, se for o caso, eu tenho que... Ó, tô tentando compartilhar o que já não abre para mim, não abre. Compartilhar uma janela do aplicativo, não tá conseguindo escolher o que eu quero compartilhar, nenhum dos dois. Não é nenhum dos dois que eu gostaria de compartilhar, e ele não abre o que está disponível aqui, entendeu? Não sei se tem muita coisa aberta. Alguém consegue compartilhar o material aí que... Só para a gente fazer o teste depois. Agora tem isso. O que eu quero compartilhar? Nada do que está aqui disponível, não. Vou tentar pela última vez, né? Porque só tô perdendo tempo. Ó, tô apresentando minha tela, vou parar a apresentação.
Vamos ver. E olha que eu deixo já todo o material no jeito, mas não estou conseguindo. Natana, teria que dar um jeito de achar o material sem precisar fechar. Ah, até que enfim, achei. Dificuldade. Estão conseguindo ver agora? Hein, pessoal? Sim, agora deu. Ai, finalmente, desculpa aí, mas esses entraves, igual eu não escuto o pessoal entrando. Então tá, dentro dessa administração financeira que nós estamos colocando aqui, essa administração financeira ela é considerada o quê? Uma gestão. Então nós vamos ter profissionais da administração financeira que são profissionais da área de vocês, administradores, da área de contabilidade que tem sua importância, da área de economia. Então eles vão estar aptos aí para atuar conjuntamente nessa organização. E a partir daí nós podemos abordar no esquema o gestor financeiro. Então, qual seria aí os fundamentos dessa administração financeira, dessa gestão financeira da empresa? Quais são os riscos econômicos, financeiros que uma micro e pequena empresa corre? Tentar fazer as análises dessas demonstrações contábeis, né, na tomada de decisões, e baseado também no capital de giro dessa empresa, né, que como nós falamos anteriormente, esse capital de giro é fundamental, que ele vai impactar diretamente na tomada de decisões dessas organizações. Então, dentro dessa estratégia aí de administração financeira, eu vou colocar aqui que a gestão financeira, ela aborda nas organizações 3 períodos: o de curto prazo, o de médio prazo e o de longo prazo. Nesse longo prazo aí, vai ser uma estratégia que vai demandar um período maior de planejamento, de construção dos orçamentos. E já no curto prazo, nós vamos focar diretamente na administração desse capital de giro, tá? O que seria esse capital de giro, o ativo da empresa, né? Então, a administração do capital de giro, do ativo, do recurso, o que essa empresa tem de dinheiro disponível para ela conseguir pagar as suas contas do dia a dia, né? Das obrigações que ela tem, ela consegue pagar todas as suas obrigações, igual, por exemplo, no período de pandemia, quais são as obrigações que se tem, né, dos custos aí, um dos grandes problemas que foram colocados pelas micro e pequenas empresas foram que teve um período aí de redução mesmo das atividades, e nesse período de contexto, as despesas não diminuíram. Então, nesse curto prazo, nós vamos analisar isso, a administração do capital de giro, do ativo, do recurso, é o dinheiro disponível que se tem para pagar as contas do dia a dia, sobrou alguma coisa, quais são as obrigações que ela tem. Diana, com licença, desculpa te incomodar, é porque tem um colega aqui, Matheus, que está tentando entrar. Tá. Obrigada. Nada, tem mais gente também. A questão é eu voltar agora. Então, deixa eu tentar aqui se volta normal. Voltou? Sim, voltou a tela? Sim. Voltou? Sim. Ai, ótimo. Então, é só fazer isso aqui, eu acho que vai dar mais certo do que o anterior. Então, aqui nós vamos simular algumas questões, algumas contas. Então, nós falamos do curto prazo, administração desse capital de giro da empresa para pagamento das contas, e aí a gente pode colocar um exemplo, a cada dia 10 ou a cada dia 5 de cada mês, essa empresa ela tem uma obrigação financeira para pagar de custos aí em torno de R$55 mil. Então, esse empreendedor, esse gestor, ele vai buscar esse recurso de forma antecipada. Então, o que ele pode fazer para, antes do vencimento dessas obrigações, ele já ter esse valor, essa quantia que nós estamos simulando aqui de 55 mil, que poderia ser mais ou menos, mas o que ele vai fazer para buscar esse recurso de forma antecipada?
Então, isso tudo vai envolver o quê? A administração do capital de giro, ou seja, a administração de curto prazo, né, que vai ocorrer nessas micro e pequenas empresas. Ok? Então, diante desse contexto aqui, nós falamos um pouquinho na aula passada sobre a questão de dinheiro institucional, dinheiro pessoal, que é um dos grandes problemas para as micro e pequenas empresas, que é colocado não só nos 5 primeiros anos de sua existência, né? Como essas empresas aí, elas foram abertas com capital próprio, capital de familiares, né? E como que fica essa questão de dinheiro institucional e pessoal? Então, nós podemos colocar que dentro de uma empresa, não é apenas esse capital de giro que tem que ter disponível, né? Mas também nós vamos pensar no capital circulante líquido, ou seja, qual é o dinheiro no caixa que essa empresa tem disponível? O caixa dessa empresa tem alguma forma de recursos financeiros em banco? Então, o dinheiro no banco, esse capital aí circulante líquido que vocês já viram na contabilidade também, as contas que tem a receber, os estoques, né? Qual é o ativo dela? O que ela tem de fato disponível? Então, essa organização pensa no capital de giro e também no capital circulante líquido dela. Então, diante desse contexto aí, no relatório, por exemplo, que vocês vão até analisar lá no trabalho avaliativo, vocês vão observar que um dos grandes problemas das empresas, né, que foram abertas com capital próprio ou capital de familiares, tem essa questão dessa divisão do dinheiro institucional e pessoal, ou seja, o empreendedor ele não pode fazer o que ele bem entender, né, com ativo devido às obrigações que ele tem. Então, os vencimentos, as contas a pagar a cada mês. Então, essas disponibilidades aí, elas vão pagar todas as obrigações dessa empresa, e aí o que sobrou vai ser o capital circulante, ou seja, qual é a liquidez de fato que essa organização tem, que essa micro e pequena empresa tem, e a partir daí ela pode se planejar melhor, né? Ela pode se precaver de algum imprevisto que possa surgir, como nós estamos vendo agora no contexto atual. Ela pode planejar, por exemplo, uma melhoria na própria empresa, um planejamento de treinamento, de qualificação da mão de obra, né, aplicações no banco dessa liquidez, ou ela precisa de comprar bens de capital, máquinas, equipamentos, novas tecnologias, inovação. Então, essa disponibilidade aí que a empresa tem, que é possível para pagar as obrigações do dia 10 ou do dia 5 de cada mês. E aí nós podemos colocar aqui como um determinante também, uma das grandes dificuldades, a administração desse dinheiro institucional e o pessoal que nós já colocamos. Então, esse capital de giro da empresa dentro da administração financeira qual é a forma que vai ser administrada essa liquidez. Qual vai ser a melhor tomada de decisões aqui, ó, com a liquidez que tem disponível, devido ao quê? As obrigações que a empresa tem. Então, essa liquidez, o que ela vai fazer com essa liquidez? Então, tudo que impacta aqui a liquidez, nós podemos colocar aqui, ó. Não é isso que eu queria falar, não. Tudo que impacta a liquidez, né? Por exemplo, o estoque dessa empresa, isso tudo pode reduzir, pode diminuir o dinheiro do caixa, tá? As tomadas de decisões diante da administração da liquidez vai impactar, né, diretamente o dinheiro desse caixa. Então, tudo impacta a liquidez de uma organização. Os estoques, né? Pode reduzir o dinheiro, por exemplo, do caixa. Então, como que a empresa vai fazer isso? Como que os empresários vão tomar essas decisões? Então, nós podemos observar que existem várias decisões que elas podem tomar de forma positiva e negativa diante de quê? Do cenário econômico, do contexto. Então, nós vamos colocar aqui, ó, como um exemplo, numa micro e pequena empresa de um determinado ramo, de um determinado segmento da economia.
quais são as decisões que esse empreendedor pode fazer e que vai impactar de forma positiva ou negativa. Por exemplo, o crédito num curto prazo aí que foi estendido para o cliente, tá? A demora que pode estar ocorrendo para entrar o dinheiro em caixa. Então, todas essas decisões aí, elas vão acabar diminuindo essa liquidez para pagar as suas obrigações. E a empresa, ela tem que arcar com essas obrigações salariais, ela tem que arcar com os impostos aí, né, se ela não recebe nenhum tipo de subsídio. Um dos grandes problemas aí que foi colocado no início da pandemia, né, devido a estabelecimentos fechados, era justamente isso. A questão que não tinha cliente, porque não podia ter cliente devido à questão do isolamento, mas os impostos, né, municipais ou estaduais, eles continuavam da mesma forma. Então, foi um dos grandes problemas que foi associado também. Então, nós podemos observar aqui, ó, que as empresas que não são responsáveis por essa questão da gestão da liquidez de forma coerente, elas podem impactar de forma negativa, né? Pode impactar de forma negativa numa sociedade, né? Porque aí ela passa a não cumprir com as suas obrigações legais dentro do prazo determinado. Então, o gestor, o empreendedor, ele vai analisar aqui as demonstrações contábeis para fazer essa análise do capital de giro que ele tem. Então, entra a questão aqui que nós podemos colocar em evidência, a importância dessa gestão financeira, ou seja, compreender a importância dessa administração financeira, dessa gestão financeira, dessa administração diária que o empreendedor vai ter que analisar do capital de giro. Então, nós podemos colocar algumas questões como relevante. Olha só, a importância dessa administração financeira, né, que está bem próxima de outras disciplinas que vocês já estudaram, a relevância dela para as empresas, para uma sociedade, quais são as oportunidades que essa empresa pode observar, né? Então, que oportunidades essa área da gestão financeira oferece e também ela pode apresentar na área de negócios, né? Diante do contexto, do estudo de mercado, de planejamento. Então, várias oportunidades podem ser oferecidas na área de um determinado negócio. Então, todos os profissionais aqui, eu coloquei em evidência que eles precisam também de recursos financeiros para desempenhar os seus papéis, como nós já falamos também em outras áreas, né? Nós vimos lá a importância, por exemplo, do empreendedor em relação ao crédito. Então, diante desses recursos financeiros e a importância para desempenhar os papéis de cada área específica, nós podemos colocar aqui a disciplina de gestão de micro e pequenas empresas, juntamente com essa importância da teoria geral da administração, da matemática financeira, da contabilidade que vocês estudaram, e ao mesmo tempo os fundamentos da economia. Então, essa análise que vocês vão ter cada vez mais contextualizada aí, né, diante do cenário econômico atual. E aí, nós vimos aqui, dentro da teoria geral da administração, a importância para a gestão de uma empresa. Dentro da economia, nós podemos analisar o contexto microeconômico, né, dentro de uma empresa aí, o que ela está fazendo para colocar o seu produto no mercado, a quantidade de funcionários que ela está empregando, mas também qual vai ser a demanda daquele produto ou serviço, quais são as estratégias de marketing para colocar esse produto no mercado. Então, ela vai analisar, voltando para o contexto econômico, que vocês já estudaram também na economia, né? A microeconomia em relação à demanda desse produto ou serviço, em relação à oferta desse produto ou serviço no mercado como um todo, e aí a tomada de decisões desse empreendedor, ele não vai estar baseado apenas nas noções de microeconomia, de demanda, de oferta, né, individual ou oferta de mercado, mas ele tem que tomar essas decisões baseadas também em quê? No contexto macroeconômico. E aí, nesse contexto macroeconômico, o que eu levo em consideração, que vocês também já viram?
A questão de que vocês estão lembrados? Da macro? O que vocês vão analisar? Aqui eu não quero saber quantos trabalhadores uma empresa está empregando, mas nós queremos saber, né, quantos trabalhadores como um todo uma economia está empregando. Então, eu estou analisando aqui a taxa de juros da economia. É o melhor momento para os empresários pegarem determinado empréstimo de determinado programa ou instituição financeira. Então, nós estamos falando do câmbio, da inflação, do cenário da economia interno e também analisando os parâmetros externos, né? E aí, dentro desse contexto que nós estamos falando da gestão de uma organização, nós estamos falando também da importância da contabilidade, quais são os conhecimentos prévios que esse empreendedor ele precisa ter, né? Então, aí eu coloco para vocês um exemplo aqui, um estudo de caso, analisando um estudo de caso, nós vamos ter um pequeno empreendedor de uma determinada região, que ele produz um doce, vamos colocar no exemplo aqui um doce de banana. E, como ele é um pequeno empreendedor, né, um micro e pequeno empresário ainda, ele foi convidado para fazer parte de um grupo maior, de um grupo do setor de alimentos de grande porte. Então, qual seria, dentro dessa análise de casos, os obstáculos que esse empreendedor vai ter? Por exemplo, a gestão financeira dele, que é realizada pelo contador individual, né, e o pequeno empreendedor que fazem toda essa análise aí da gestão financeira, passa a ser transferido para uma diretoria financeira. Então, agora, essa empresa, né, do pequeno empreendedor que produz doce de banana, ela vai estar inserida numa empresa de grande porte. Então, uma contabilidade mais simples do contador e do empreendedor foi transferida para uma diretoria financeira. Como que isso pode ser acompanhado aí? Nós podemos analisar que essa empresa, então, ela teria algumas situações, problemas. Por quê? Porque agora ela vai ter que ter uma proposta de uma estruturação mais definida, mais detalhada. Ela vai tem que fazer uma proposta de estruturação, de criar mesmo um setor financeiro, né? Um grande grupo, porque um grande grupo do setor alimentício propôs essa fusão. Então, nessa fusão aí, de uma empresa, né, que passa a ter uma gestão sobre a outra, então, possivelmente, a administração dela fica determinada pela empresa maior. Então, o grande desafio, acompanhar esse pequeno empreendedor que produz o doce de banana e estruturar esse setor financeiro após a fusão. Então, aí eu faço a proposta para vocês. Como que vocês poderiam analisar essas situações problema? A primeira situação problema aí, essa SP, ela seria o quê? Os administradores teriam que conhecer, interpretar aí os detalhes de uma situação problema, né? Onde se passa essa situação? Numa empresa de doce, no caso aí que ela é fictícia, mas é uma empresa de doce, de banana, que ocorreu a fusão com uma grande empresa do setor alimentício. Então, para fazer essa criação desse setor financeiro, o que vocês têm aí como proposta? Para a primeira situação, problema aqui que eu vou colocar do tema, né? Primeiro, conhecer e interpretar os detalhes da situação, onde que passa, quais são os agentes que têm que ser envolvidos e quais são os recursos que se tem disponível. Então, o primeiro ponto aqui, ó, que vocês estudaram lá na outra disciplina de metodologia científica ou métodos para normalização de trabalhos acadêmicos, seria o quê? Vocês vão ter que definir dentro dessa empresa o problema de pesquisa, ou seja, aquilo que vocês identificaram como problema e que vocês buscam uma solução. Então, a proposta de estruturação, de criar esse setor financeiro para essa empresa. Então, a primeira situação, problema 1, seria o tema 1. Primeiro, essa empresa agora, que antes a contabilidade era mais simples, ela era somente desenvolvida pelo empreendedor e pelo contador, agora precisa de um diretor financeiro. Então, vai ter que fazer toda a estruturação do departamento, da organização, da administração financeira dessa empresa. Então, aí a participação de vocês agora.
Como que vocês colocariam isso, mesmo que vocês não estão trabalhando agora em grupo, né? Só se formasse um grupo rápido aí de algumas pessoas, mas vocês fica mais difícil na aula dessa forma aqui. Mas pode ser uma proposta para a aula que vem também que vocês podem determinar. Na participação de vocês, como que vocês iam fazer para estruturar essa empresa, tá? Diante desse contexto que nós vimos anteriormente aqui, de criação desse setor financeiro, como que vocês vão fazer para contratar, quais seriam os critérios de contratação desse diretor financeiro da empresa, tá? Desse pequeno empreendedor de doces. O objetivo, então, seria estruturar esse departamento. Então, por exemplo, eu teria um orçamento aqui para contratar apenas 3 funcionários. Então, esses 3 funcionários, eles teriam que dar conta aí para atuar nessa diretoria financeira. Seria, por exemplo, um gerente, um analista e um estagiário. Qual seria a proposta para cada um, tá? Dentro desse objetivo de estruturar esse departamento. O próximo passo, o que vocês fariam aí para apresentar os objetivos, as atribuições aqui da sua área, ou seja, o organograma dessa empresa? Então, relacionar aqui os objetivos de cada área, né, com os objetivos da organização. O que poderia ser feito aqui do perfil de cada cargo? Como que vocês pensariam nisso? O perfil dos cargos, por exemplo, um gerente, ele teria que atender qual perfil? O analista teria que atender qual perfil? E o estagiário teria que atender qual perfil, tá? Pensando aí na contratação desse diretor financeiro para a empresa, a estruturação desse departamento, que só tem como contratar de imediato 3 funcionários para atuar nessa diretoria financeira. O que cada um desse aqui teria que realmente fazer, executar? Então, aí vocês iam pensar, no perfil desses cargos, né, como cada um ia fazer e montar aqui o organograma. Então, diante desse contexto que nós estamos vendo desse estudo de caso, eu coloquei aqui, ó, o que significa a união do objetivo da empresa e essa área financeira. Então, independente aqui do tamanho da empresa, se ela é uma micro ou pequena empresa, todas elas deveriam trabalhar, né, essa disciplina que possivelmente vocês já trabalharam, alguns de vocês, outros estão trabalhando de forma mais específica, mas a importância aí do planejamento estratégico, né, independente do tamanho da empresa. Então, essa união aí do objetivo da empresa e a área financeira. Onde que essa empresa está e onde ela quer chegar. Então, o objetivo dessa empresa aqui, ó, vocês teriam que pensar também, diante dessa estruturação do setor financeiro, no planejamento estratégico. Cada área da empresa, ela teria que fazer um planejamento próprio estratégico para quê? Para ela conseguir atingir os objetivos do planejamento estratégico global. Então, eu coloquei aqui, tá? Não sei o que vocês pensariam, vocês podem pensar e me falar na aula que vem. O que vocês pensariam aqui no exemplo aqui dessa empresa de doce, do pequeno empreendedor que fez uma fusão com um segmento grande de mercado? Eu poderia pensar no planejamento estratégico, internacionalizar essa empresa de cara? Ou poderia aí abrir determinadas filiais, tá? Determinados filiais, pode ser, talvez em determinados países ficaria grande, né? Ou internacionalizar também, mas essa empresa poderia abrir filiais, por exemplo, em outras cidades, a cada período de tempo determinado. O que ela teria como planejamento estratégico? Ela poderia lançar também um novo produto nesse mercado, que é um novo segmento, tá? Qual seria o objetivo dessa fusão? Fazer essa fusão com essa empresa de setor alimentício, mas ficar estacionado, ou fazer outras propostas aí, né, para o longo prazo? Então, o que vocês pensariam nesse contexto de planejamento estratégico? E aí a empresa também teria que se unir a outros objetivos. Quais seriam? De produção. Então, dentro dessa produção aí, né, já entraria a gestão de operações,
Quando eu penso em produção, já tem outra área específica que vocês também já devem ter trabalhado, que pode ser colocado aqui, que é a produção, a qualidade dessa produção de doces, ou se é uma empresa prestadora de serviço. Então, ela ia ter outros objetivos de marketing, de produção, essa produção focando, por exemplo, na gestão das operações. Quais são as metas de qualidade na gestão das operações? A qualidade aqui dentro da questão da produção, ela é usada como uma ferramenta competitiva, né? A importância de melhorar na produção aqui, a questão de produtividade, operações das empresas, quais são as tecnologias que essa empresa poderia adotar? E aí eu tenho que trabalhar também a questão das finanças, né, que ela tem disponível, não esquecer esse início que nós falamos, para atingir esse plano global. Então, quem gostaria de perguntar aqui, até aqui, que nós falamos? Eu queria deixar esse desafio aqui para vocês, tá? O desafio do setor financeiro. Como que vocês pensam, por exemplo, cada um individualmente, porque às vezes em grupo é mais difícil fazer, mas, por exemplo, para uma próxima aula dinâmica do desafio aqui do setor financeiro, montar um cargo de gerente, de analista, de estagiário aqui, apresentar quais são os desafios que essa empresa tem, tá? Se vocês quiserem mudar também, eu dei esse exemplo fictício, certo? Mas se vocês quiserem mudar para a realidade que vocês já viram, que vocês têm, também pode ser, tá? Então, esse cargo de gerente, analista, estagiário, quais seriam os desafios que cada um teria? Na área financeira aqui, né, nós também podemos observar que ela tem que ter uma visão para conseguir atingir os objetivos da empresa como um todo. Então, esse objetivo estratégico da empresa, ele estaria diretamente aliado com o objetivo financeiro. E aí, para isso, vocês vão pensar em lançar a mão de algumas teorias que vocês já viram, ou que alguns estudantes aqui estão vendo, por exemplo, a administração financeira, a gestão financeira, quais são as ações aí que são utilizadas, que são tomadas para o planejamento dessa empresa, para a análise dela, o controle das atividades financeiras. Aí vocês vão ter que lançar a mão dessa teoria da gestão financeira. O que vocês pensariam, tá, como desafio aí para montar esses cargos para a empresa, certo? Então, aqui, pensando no exemplo que eu estou colocando para vocês, se alguém quiser interromper, perguntar, pode ficar à vontade. O objetivo da gestão financeira dessa empresa iria tentar maximizar quais são os resultados dessa empresa, aplicar técnicas, ações aí para aumentar, por exemplo, melhorar o valor do patrimônio dela, através do lucro líquido que ela tem, cuidar dos recursos financeiros que ela tem disponível, né? Para quê? Para ter o retorno tanto para a empresa como para o proprietário. E aqui a gente pensa mais uma vez naquela questão do que é o retorno de recursos financeiros para a empresa e para o proprietário, aquela divisão que nós vimos lá que deveria ter do dinheiro institucional e o dinheiro do proprietário, que muitas vezes isso é um erro, né, acarreta aí como um dos fracassos de abertura das micro e pequenas empresas, principalmente até os 5 primeiros anos, e que às vezes não é muito levado em consideração. Então, o objetivo da gestão financeira, os resultados dessa empresa, maximizar, atingir o máximo aí, aplicando técnicas que melhoram a questão do patrimônio da empresa, o recurso financeiro, o retorno que tem disponível. Então, nós podemos colocar aqui exemplos, a empresa, por exemplo, de treinamento de consultores, se for uma empresa que treina consultores, a empresa ela vai ter que ter o retorno também no lucro líquido, ou seja, o que ela tem de retorno aí para os seus proprietários e para a empresa, né? Quais são as ferramentas que ela pode utilizar em forma de estratégias financeiras? E aí eu coloco aqui esse exemplo aqui, problematizando essa situação, problema 1, em relação às finanças, né? A tesouraria, o que eu teria? A administração de caixa, o crédito, mas tem também contas a pagar,
essa empresa leva em consideração a questão do câmbio, que, por exemplo, pode influenciar diretamente, né, mesmo sendo micro e pequenas empresas, né, a questão da taxa de câmbio, planejamento financeiro. E aí, voltando aqui para a questão de tesouraria, eu teria a controladoria, a contabilidade financeira, a de custos, então ia envolver ao mesmo tempo os orçamentos que tem disponível, a administração dos tributos, da carga tributária e os sistemas de informação, né, que toda empresa tem que ter. Então, nós pensamos na problematização da situação problema 1, envolvendo essas finanças. E aí, vocês teriam aí, como o departamento de finanças nessa situação problema que foi gerado no esquema anterior, nós podemos colocar aqui, ó, que a contabilidade, ela vai ser fundamental para servir a administração financeira dessa micro e pequena empresa, né, a tesouraria, os profissionais que poderiam atuar lá, quem que vocês colocariam como proposta? Administradores, contadores, economistas ou somente administradores? Na área de controladoria dessa empresa, quem que vocês contratariam, né? Então, a contabilidade de custos, né, vai atuar somente o contador, né? Nos orçamentos poderiam atuar mais profissionais, administradores, economistas, contadores. Então, nós teríamos aí as 4 áreas, as áreas voltadas para finanças, com a contabilidade, a área de produção, né, e operações que envolveria logística, o RH e marketing, que envolveria diretamente a parte das vendas, e a tecnologia da informação, que não tem como não fazer parte, por quê? Porque toda empresa, ela demanda essa área de sistemas de informação, né? Qual é um suporte fundamental para qualquer parte da organização. Então, eu colocaria aí, dentro dessa situação problema 1 ainda, para finalizar ela, né, independente de quantas áreas tem uma determinada organização, eu posso agrupar aqui ela em 4 grandes áreas que eu descrevi anteriormente. Então, nessas quatro grandes áreas que nós descrevemos aqui anteriormente, finanças, produção, RH, né, e essa parte também da tecnologia de informação, nós vamos ver o foco na gestão financeira. Então, aí nós podemos colocar quais são as funções básicas e financeiras de uma organização, como que vocês montariam esse organograma aqui? Ele atenderia qualquer tamanho de empresa ou não? Qual é a contribuição aí para o pequeno empreendedor, né, que a sua empresa faz parte de uma fusão de uma empresa agora de grande porte nessa área, nesse segmento alimentício? Então, qual seria a contribuição para esse pequeno empreendedor lá, fabricante de doce de banana, né, que a empresa dele faz parte de uma fusão de uma grande empresa? Então, para isso, nós poderíamos resolver essa situação, problema 1, através da descrição do perfil das pessoas contratadas. Qual seria o perfil de cada um? Né? Qual seria o perfil, o objetivo que cada um teria que atender aí, que seria uma proposta colocada pela empresa. Então, eu coloquei o gerente, né? A formação dele poderia ser em administração, principalmente, contabilidade ou economia, ele teria que ter uma pós-graduação específica numa determinada área, quais as experiências que ele teria que ter. Aí eu fui colocando aqui, né? Mas vocês podem fazer outra proposta. O analista, qual é a experiência dele, a formação dele, o perfil que ele tem que ter, experiência em qual área? E o estagiário, qual seria o perfil dele, tá? Então, cada área específica dessa estruturação dessa empresa vai demandar um determinado perfil de profissional adequado a uma organização específica. E quais os objetivos, as expectativas que vocês teriam aí, né, de contratar e de atender uma determinada demanda, tá? Eu vou deixar isso aqui para vocês pensarem para a próxima aula, até essa parte aqui, desse slide mais ou menos da página 22, para vocês pensarem aí do que nós falamos, pode ser em grupo, pode ser individualmente, um próprio estudo de caso que vocês tenham, tá?
de um setor específico. Alguém de vocês lembra algum específico, alguma empresa específica que gostaria de colocar? Natana, Edilene, Ana Elisa, o exemplo que eu coloquei aí de proposta, ele abrange essa empresa na área de alimentos. Mas tem alguma outra empresa que vocês poderiam pensar na estruturação para montar esse departamento, essa estruturação, essa nova proposta, essa nova demanda? Quem gostaria de falar? Ninguém? Vocês vão pensar para a próxima aula? Hein, pessoal? Bruna, vocês pensaram, quando eu coloquei esse exemplo aí de uma empresa pequena, do pequeno empreendedor que fez uma fusão com uma grande empresa, vocês pensaram em algum exemplo específico? Não? Ana Carolina perguntou, esse slide já está disponível no portal? Não, esse não está. Eu deixei disponível, Ana Carolina, o outro slide. Eu vou passar isso para vocês até onde nós vimos aqui para fechar a primeira situação, problema, que aí a gente pode colocar ela para vocês participarem, pensando aí no que vocês estão vendo, do que seria de uma empresa, como que vocês montariam, quais seriam esses profissionais que seriam demandados, o objetivo que ele teria que atender para a empresa de vocês. Aí eu ia colocar disponível esses slides, fechando um pouco mais até onde eu fui, só para fechar essa situação problema 1, tá? E aí, esse específico não está disponível. Não sei se vocês tiveram tempo, como que está a questão de vocês, como hoje, né, se vocês fizeram aí essa proposta da discussão do fórum, que eu coloquei para vocês, que seria uma questão também que eu coloquei aqui como disponível para a gente discutir. O maior problema gerado pelo isolamento social durante o período de pandemia que afetou as micro e pequenas empresas. É uma proposta aí que a gente pode trabalhar, que eu coloquei como trabalhar. O outro link que eu coloquei disponível são as dicas aí para o estudante se tornar um empreendedor. São 8 dicas. E depois o outro é a questão do projeto aí sobre a questão da pandemia, os pequenos negócios, o que foi feito agora da pesquisa recente. Acaba que eu coloco mais material do que dá para a gente trabalhar, mas é melhor ter a mais do que faltar, tá? E aí o que eu for precisando no planejamento me adequar, eu vou adequando. Tá certo? Vocês vão pensar para a próxima aula, Bruna. Aí eu queria fechar isso aqui com vocês, porque a aula passada eu fiquei e não deu para fazer. Por exemplo, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, né, eu falei no início da aula dos trabalhos avaliativos que estão lá propostos, estão lá implementados para o dia 21/9 e 22/9, essa classe e atividade avaliativa. E aí, eu quero já fazer a separação dos grupos. Aí eu queria saber, eu já estou aqui com os papéis. O grupo da Edmara já tem os componentes fechados para a apresentação do trabalho referente ainda à segunda etapa, só que eu gostaria já de fazer com antecedência? Edmara tem? Quem tem aí os grupos que poderia falar? O meu só tem 3 até agora, mas depois você vai pegando, Patrícia. Quem é seu grupo? Está sem microfone? Patrícia. Patrícia já tem 3 pessoas, tá? O grupo de Patrícia, vamos ver aqui. Só tem 3 até agora. Você, Ana Carolina e Joyce, ok. Patrícia, Joyce, Ana Carolina. Ana Carolina de quê?
sobrenome dela, Giane, são quantas pessoas no máximo, eu falei para vocês, pela quantidade de pessoas do grupo, da turma inteira, vai ficar uns 7. 49 dividido por 7 grupos, mais ou menos, porque aí dá em torno de 7, tá? E aí, 4 para apresentar numa data e 4 em outra. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui com o grupo da Patrícia, depois o outro grupo de Mara perguntou, Giovana, Gilmar, eu vou colocar aqui até Felipe, tá. Vou pegar o outro aqui, que é da Adriana, Wanderson, Gabriel, 3, Ana Carolina Gomes. Tem 3 até agora. Mais quem? Tem mais alguém aí que tem grupo formado? Que aí eu posso fazer o sorteio. Ó, eu tô aqui com o sorteio. Eu não tô vendo mais ninguém. Se quiser ativar o microfone e falar, Ana Paula Sodré, tem grupo, Ana Paula? O nosso já está formado também. Tá, mas aí me fala. Ana Paula, Edirlene, Anelisa, Natana, Samira, peraí. Não, já dá aqui para eu me localizar também. Edirlene não falou nada, tá quietinho? Eu tô falando. Ah, tá. Maria Eliana, Edirlene, Anelisa, Matheus, Natana, Ana Paula, Samira e a Giovana também estava no nosso grupo. Tá. Tem mais alguém, além do grupo da Patrícia, da Giovana, da Adriana, da Ana Paula, né, que a Edirlene falou aqui? Tem mais alguém que está com um grupo formado? Senão eu vou fazer o sorteio desses. Giane. Amanda, Alexandra, Bruna, Regiane, Dimara, Lisandra e Marcos. Ok. Então, agora, com essa quantidade de pessoas, se vocês colocaram 7, depois pode mudar os componentes, não tem problema não. Só que eu não queria assim, um grupo tem 15 pessoas, o outro não tem nem a metade, para dar esse parâmetro para 7 para cada um, tá? Tem mais alguém, além desses 5? Ó, vou fazer o sorteio, então, da primeira que me passou aqui, que é o grupo da Patrícia, da Joyce e da Ana Carolina, tá? Ó, peguei aqui o papel, vou pegar o papel para olhar só as datas, tá? Por quê? Porque o tema eu vou falar para vocês agora. Então, eu vou colocar aqui. Dia 28/10 vai ser o grupo da Patrícia. Tá? 28/10. Olha, tem muito tempo ainda. Vou pegar o outro grupo que vai ser da Giovana, do Gilmar. Que eu fiz os papéis aqui para 4 no dia 28, 4 grupos e 3 grupos no dia 4. 28/10 também. Vai ficar esse grupo da Giovana, do Gilmar e do Felipe. É bom que já acaba logo. O outro grupo da Adriana, do Wanderson e do Gabriel também, tá, gente? Não estou escolhendo, não. Estou sorteando mesmo. Vai apresentar no dia 28. Vamos ver o grupo da Edirlene, da Natana, então da Samira. Deixa eu ver aqui, dia 4. 4/11, que são 2 aulas consecutivas. Né, que não pode ser também muitas aulas, não, porque a gente nem tem para isso. Agora, o grupo da Amanda e da Alexandra. Esse grupo aí, ele vai ficar para o dia 28/10. Então, se acontecer alguma coisa, que o horário ficar muito apertado, se tiver algum problema técnico aí, a gente estende para a data do dia 4/11. Mas, a princípio, ficariam agora mais 2 grupos para apresentar. Então, já tem 4 grupos aqui na aula do dia 28 e pela quantidade de estudantes, igual a turma do 6º período e a turma do 8º, né, que tem uma maior quantidade de estudantes, teria que apresentar no dia 4/11 mais 2 grupos pela quantidade de estudantes. Então, vale 15 pontos. Tá? O que eu coloquei aqui para vocês como critério? Vou tentar puxar para colocar
como exemplo aqui. Ou então eu vou falar para vocês, olha, o seminário, eu coloquei para vocês as normas dos seminários e vou colocar aqui algumas ideias de propostas de sugestões para apresentação. Quais são a quantidade de emprego gerado pelas micro e pequenas empresas, a participação, a geração das micro e pequenas empresas nos postos de trabalho formais, a taxa de mortalidade dessas empresas, qual é o setor que se destaca com a maior participação das micro e pequenas empresas. Então, isso que eu estou falando para vocês seriam... eu não vou colocar específico um tema, igual o grupo da Daniela, da Paula, né? Pode ter um exemplo específico de uma empresa que vocês estão observando. Como eu disse para vocês, por exemplo, a Paula ela pode estar numa empresa, não é interessante a gente divulgar, às vezes, dados internos sem ter uma permissão, um papel, um documento, uma permissão mesmo por escrito. Mas se for, por exemplo, uma empresa que eu já tenho essas informações, então, essas informações estão na mídia, ou é uma empresa que eu quero apresentar, mas que eu não o conheço muito bem, mas tenho esses relatórios, essas informações na mídia, não tem problema. Então, eu queria que vocês associassem esses temas que nós estamos falando aqui, associassem um pouco a questão do que pode ser feito, o que essas empresas estão fazendo aqui no momento de pandemia, no momento de isolamento social. Elas usaram alguma estratégia própria, né? Como que vocês observam essa estratégia para o longo prazo? Como que ficaria? Então, se vocês observarem nesse material que foi postado em alguma parte lá da plataforma Moodle, vocês estão vendo aqui o material? Vocês estão vendo, pessoal? Sim? Ou não? Sim. Então, esse material aqui, olha, ele foi postado na plataforma Moodle. E ele tem aqui algumas sugestões para vocês. Então, nessas sugestões de temas, olha, tem mais, setor de destaque, com maior participação das micro e pequenas empresas, estratégias de crédito que essas empresas utilizaram aqui na pandemia, o setor de destaque com maior participação é o comércio, qual é, né? Estratégias para ter crédito, o acesso ao crédito foi facilitado, foi subsidiado no que diz respeito aos custos dos empréstimos, à burocracia? Qual a opinião de vocês? O que vocês estão vivenciando, observando de algum dado, de alguma empresa específica que tem na mídia ou que vocês estão inseridos? O mercado de crédito no Brasil para concessão de fontes de financiamento no cenário de pandemia teve o fortalecimento do crédito para as micro e pequenas empresas? Teve desenvolvimento de soluções também para a educação financeira dessas micro e pequenas empresas? Quais são as estratégias de sobrevivência das empresas em épocas de pandemia? Quais são as consequências dessa pandemia para determinadas micro e pequenas empresas? Vocês podem também abordar o tópico aqui 7.8, a reconstrução dessas empresas, a inovação delas para contornar essa queda no faturamento. Então, o que elas fizeram de reconstrução versus criatividade? As novas demandas que são atendidas pelas empresas nesse cenário de pandemia e que vocês acham que deve prevalecer aí após esse período, a implementação de mudanças, né? A questão da migração do modelo convencional das empresas, das micro e pequenas empresas, para o digital. Qual é a adesão desse processo aí para o longo prazo? A inovação que essas empresas pensam em produtos, serviços, processos de marketing, desenvolvimento da indústria de software, por exemplo, alguma empresa de tecnologia de informação. Qual é a inovação que essas empresas buscam fazer? Outro tema que vocês podem colocar, pode ser na área de desenvolvimento sustentável, tá? Sustentabilidade ambiental, pode ser também na área de franquias e franqueados, o setor da indústria, comércio, serviço, que se destaca nas suas atividades econômicas pelo crescimento, inovação, aumento da produtividade.
a valorização aí que tem que ser dada ao trabalho empreendedor, ou seja, a capacidade empresarial, a habilidade empreendedora em conexão com os clientes. Pode ser um assunto voltado para isso. Quais são os empreendedores, por exemplo, de destaque em algum segmento das micro e pequenas empresas? Vocês podem relatar um estudo de caso na cidade, na região, tá? Implementação de mudanças após o financiamento. O que a empresa fez com o financiamento? Ela aplicou, investiu em tecnologia, processos produtivos, vendas, inovação, processos administrativos, dentre outras. Então, eu coloquei aqui, olha, uma quantidade bem significativa, né, que não quer dizer que vocês vão fazer exatamente isso aqui, mas tem uns 17 temas propostos como sugestão. Igual eu falei para vocês, se vocês apresentarem outra disciplina, pode apresentar aqui também, só que não pode ser o mesmo, né, porque a gente tem acesso a essa informação, então vocês teriam que incrementar. Olha, no período X, quando eu apresentei, foi no outro cenário, no primeiro semestre. Agora nós já estamos no segundo semestre. O que mudou de lá para cá no contexto de pandemia? Das empresas que inovaram. Tá? Aí no dia da apresentação, eu vou apresentar essa ficha. Vocês vão ter aqui, ó, essa ficha de avaliação que eu posso detalhá-la mais para vocês, de cada item aqui, ó. Ficha de avaliação do seminário, o que vai ser apresentado, valendo 15 pontos, tá? A organização do grupo, inovação, coerência com o tema proposto, interação com a turma, aproveitou o tempo? Formatação de slides, proposta de debate, resposta aos questionamentos que venham surgir. Coloquei aqui, não tem uma norma da BNT específica, mas eu coloquei para apresentação oral algumas sugestões para apresentação. Tá? A fonte, ela deve ter uma letra, por exemplo, o tamanho da letra superior a pelo menos 20, certo? Quanto maior, a gente sabe que é melhor, mas pelo menos superior a 20, 28, acima é melhor para visualização, tá? E tem os temas, quem não teve a oportunidade de olhar essa ficha, eu gostaria que olhasse, porque tem umas informações aqui muito juntinhas, mas aí o sorteio foi feito. E aí eu queria que vocês tirassem as dúvidas comigo na próxima aula sobre isso também, tá? A importância aqui, ó, de citar, de onde tirou, tá baseado em alguma aula, algum link, tá? Colocar desse material, o sorteio dos grupos que foram feitos e o seminário, como que vocês vão apresentar. Na aula que vem, gostaria que vocês fizessem só um teste comigo, que eu estou achando que pelo Google Meet, pelo outro aplicativo não é possível, mas pelo Google Meet eu acho que vocês conseguem visualizar. Vocês conseguem compartilhar o trabalho, que se vocês conseguirem, vocês nem precisam enviar para o meu e-mail, não. Entenderam? Então, quem gostaria de perguntar aí, só para a gente não estourar o tempo da outra aula? Até aí, tudo bem? Ô, Giane. Gostaria de perguntar? Tá me ouvindo? Pode perguntar. Esses temas que você passou, essas sugestões, a gente vai ficar a critério nosso escolher ou você vai sortear igual fez com os grupos? Não, vai ficar a critério de vocês. Igual, por exemplo, o seu grupo, ele escolheu um tema aí que ele quer trabalhar voltado para aquele lá que eu coloquei. Por exemplo, a taxa de mortalidade das empresas, ou o setor que se destacou, ou os empreendedores que se destacaram num determinado período. Então, o que acontece? Você que vai associar, pode ser um estudo de caso, o que vocês estão observando? As empresas nesse momento de pandemia que se reconstruíram, o que elas usaram como estratégia? Vocês até fizeram, alguns de vocês, não todos, um trabalho no semestre passado, vocês podem reaproveitar ele, adaptando com o que vocês têm agora. Olha, no cenário de março era um, abril foi outro, né? Depois, em algumas empresas de determinados segmentos fechado, hoje você já tem abertura. O que eles estão fazendo? Se reinventando, se reconstruindo de verdade aí para mudar. Então, vocês que vão escolher, tá? Não precisa de citar o nome de uma empresa específica, que, como eu disse, tá? Ana Carolina falou que tem um link que não está abrindo.
Adriana. Entendeu, Anderson, o que eu falei? Entendi sim, Giane. Obrigado. Nada. Adriana, no exemplo do tema das empresas que se destaca, aí poderia falar sobre essas coisas? Sim, eu coloquei ali uns 17 temas, Adriana, só que você vai escolher um, não precisa ser exatamente com aquele nome ali, não. É uma sugestão, por exemplo, você vai falar de uma empresa tal na sua cidade, na sua região, que você viu ela se reconstruindo, se reinventando no momento de pandemia, tá? Ana Carolina falou do link que eu postei sobre o Sebrae, não está abrindo, está direcionando para a página da minha matéria novamente. Eu vou olhar ele. Foi o que foi postado hoje, não é isso, Ana Carolina? Tá, eu vou tentar ver o que é, se é o link da outra aula. Não, porque na verdade tem um link sim. Será que é aquele que está no item 7? Só me fala do relatório. Porque tem um que é um relatório. É esse? Ah, tá, o item 7 que não está abrindo. Tá, eu vou olhar lá e posto ele novamente. Tá? Pode deixar. Esse de hoje eu vou postar até onde nós fomos, tá? Para não atrapalhar. Então tá, isso. Não tem o link, só a aba. Não, o 7, ele tem um link, o 5, não, tá com problema. Não tem o link, só a aba, o 5 e o 7, mas é porque um deles é o que eu estou apresentando hoje, então ele não tem. E o 7, ele tem o link abaixo. Não sei se você observou, mas eu vou olhar de novo, vou conferir o 5 e o 7 para vocês, tá? Então, gente, eu vou finalizar aqui só para não pegar a aula também do outro professor, né? Para não ter problema com o horário. E na aula que vem, Giane, não consegui te mandar o nome do meu grupo a tempo, vai ser Tainara, tá? Mas aí, Tainara, vocês vão ficar para o dia da Tainara. Tainara vai ficar para essa data do dia 4/11, tá? Do grupo da Tainara, tá? Uhum. E aí, teve alguém que perguntou outra coisa, tá, do meu e-mail. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o teste na próxima aula, no início da aula, o teste, se alguém de vocês, Edirlene, Vanas, consegue compartilhar algum material aí, que eu acho que consegue. Porque tem aplicativo que não consegue. Eu não sei esse. Tem uma outra videoconferência que é possível fazer, não sei exatamente no Google Meet, porque se vocês conseguirem compartilhar, nem precisa de jogar para o e-mail, tá? Vamos lembrar então o teste de compartilhar alguma coisa, algum material na próxima aula, tá certo? Se for o caso, vocês vão passar no e-mail sim. Inclusive, eu coloquei nessa ficha, eu coloquei o que seria, qual seria o e-mail, tá? Aí eu queria que vocês lessem, então, a ficha de apresentação desse seminário aí, que tem o e-mail lá, gianevieira@unipac.br, e aí, na dúvida, vocês vão tirar isso de dúvida na aula que vem. Pode ser? Aí eu posso fazer isso até no início da aula, porque no final a gente pensa que dá tempo e não dá, fica meio corrido. Ok? Então tá. Boa noite.